Aqui eu separei 4 erros, mas obviamente foi muito mais do que 4. Foram infinitos erros e até hoje, com toda certeza, eu ainda vou errar. E tá tudo bem, eu acho que tudo é a forma com que a gente enxerga o erro. O erro, ele pode nos ensinar muito, mas se você identifica o erro, você continua dando murro na ponta de faca, como diria minha mãe, não tem como você ter resultados diferentes fazendo coisas iguais. Então, todos os erros que eu tive na minha vida foram aprendizados riquíssimos, mas, claro, que quando a gente pode evitar esses erros, é muito bom, né? E eu fiz um resumo, porque eu sempre faço um resumo. E aí, ó, outro erro, antes eu não fazia resumo. Então vamos começar. O primeiro erro é que eu focava em aprender somente técnica de maquiagem. Então eu achava que eu precisava somente saber o maquiar de fato, né? E o maquiador, ele precisa dominar tantas outras coisas quanto maquiar. Eu sei que a gente ama muito maquiar, a parte de maquiar em si, mas a gente também precisa ter domínio em vários outros assuntos, em vários outros aspectos, para que a gente consiga ter o nosso diferencial no mercado. E isso está relacionado a quê? Em oferecer uma experiência para o seu cliente e não só uma maquiagem. E quando você fala em oferecer uma experiência para uma pessoa, a gente precisa pensar desde o primeiro momento que ela entra em contato com você até o pós a maquiagem. Então, resumir tudo isso a somente uma técnica de maquiagem é muito pequeno, é muito pouco perto de tudo que você tem capacidade para oferecer para outra pessoa. Maquiar é servir. Então, na nossa profissão, a gente serve as pessoas. E isso não está diretamente ligado somente ao momento que ela chega na sua cadeira em si. Obviamente, a estética da sua maquiagem ela é importante, o saber maquiar ele é importante, mas não é o suficiente. E quando vocês entendem que isso não é o suficiente, aqui eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu pecava muito. Demora para responder o WhatsApp. Quem entra em contato com você, quem te pede um orçamento, ele quer urgência de respostas. Eu sei que nem sempre a gente está o tempo todo por conta de responder o WhatsApp, porque a gente está em 1000 funções. São muitas coisas para fazer. Mas pelo menos deixe uma mensagem automática, defina um tempo para você responder as mensagens do seu WhatsApp. E isso vai te trazer um retorno muito benéfico. E às vezes você coloca nessa mensagem automática que você não está disponível no momento, mas que você vai responder em X horas. Ou você também já pode criar uma mensagem automática para ela já te dar ali algumas respostas de dia que ela precisa, o horário que ela precisa estar pronto, qual o evento que ela vai. Então você já consegue adiantar essa conversa, mesmo que seu retorno não seja imediato. Hoje em dia, eu tô sempre com o celular na mão. O meu celular é diferente, o do ateliê e o meu pessoal. Mas se você não tem como ter 2 separados, tenha no mesmo celular os dois WhatsApp separados, o business e o seu pessoal. Porque no business a gente tem ferramentas que a gente consegue, mesmo não respondendo, oi, sou eu que estou aqui respondendo. Tem as opções de a gente mandar mensagens automáticas. E isso é muito pequeno perto do que a gente pode. Uma mudança pequena na nossa visão é um gigante perto de outra pessoa. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela falou que tinha pedido vários orçamentos e que ninguém tinha respondido ela, mas ela não tinha mandado mensagem pra mim porque ela achou que eu não ia responder ela. E eu lembro que no dia que ela mandou mensagem, eu tava com o celular na mão, eu já fui na mensagem dela. A regra é clara, se eu estou com o celular na mão, a pessoa me mandou mensagem, eu vou responder na hora. Mas isso nem sempre foi tão claro quanto é agora. Mas quando você vê que você tá errando, é impossível desver. É impossível você continuar fazendo a mesma coisa. Então, a gente viu que tá errando, beleza, errar é humano, todo mundo erra, mas eu não posso continuar errando. Então, eu mudei o meu posicionamento. E isso são em várias coisas relacionadas à maquiagem.
o tempo que você deixa para atender sua cliente. Esse tempo é só para você fazer uma maquiagem ali, contando o cronômetro, que você consegue fazer maquiagem com 20 minutos, que você consegue fazer maquiagem com 30 minutos, ou você deixa um tempo para você realmente oferecer um tempo de qualidade para sua cliente que senta ali na sua cadeira. E eu penso muito nisso. Igual esses dias para trás, eu também atendi uma cliente que ela teve bebê recentemente e ela trouxe o bebê dela. Então, eu já tinha deixado um horário mais extenso para aquela maquiagem. Por quê? Ela veio com o bebê dela. E quando a gente tá com o bebê, quando a gente tá com uma criança, a gente pode, com certeza, a gente vai ter que parar em algum momento para dar atenção pro bebê. E isso é uma experiência que eu tô criando para ela, porque pensa só, para uma mãe não tem nada mais importante nessa vida do que alguém que pensa no filho dela. E às vezes ela tava se sentindo, como que eu posso colocar, que estava me incomodando, né, o fato dela trazer um bebê, mas quando ela vê a minha reação, como eu trato, igual eu falei, olha, se você quiser, você pode amamentar ele, a gente tá com tempo, pode ficar com ele no colo, não me atrapalha. Tudo isso gera pra ela tranquilidade, porque muitas das vezes ela não tinha alguém pra ficar com o bebê, ou por N questões. Mas você pensou nela de uma forma individual. É igual, teve um dia que tinha uma cliente que também, que ela tava super agitada, com um problema, qual não vou citar, e ela tava super agitada e tava contando, enfim, passou, né, dia do atendimento, no outro dia eu mandei mensagem pra ela perguntando como que essa situação tinha melhorado, né, se ela tinha tido boas novas. E ela me respondeu agradecendo pela preocupação que eu tive com o problema dela. E claro que tudo isso é muito genuíno, tá? Você tem que fazer seguindo os seus princípios. E esses são os meus princípios, e que eu tô dando meus exemplos. E isso pra mim é muito óbvio. Eu realmente fiquei preocupada com aquela situação, que era uma situação bem séria, por sinal. E eu queria saber, e ela confiou a mim contar isso, e eu queria saber se tinha realmente ficado tudo bem. Então, são pequenas coisas que só a individualidade traz, e eu nem estou falando de maquiagem. Então, maquiar é oferecer uma experiência para a sua cliente. Então, você cria uma expectativa nela e você sobressai a essa expectativa. Você supera as expectativas que ela criou sobre você. E isso está ligado desde o contato dela com você até pós a maquiagem. Virou a chavinha aí pra vocês? E esse foi só o primeiro. E enquanto vocês respondem aí, né, que eu perguntei se virou a chavinha, hoje foi outra coisa. Hoje eu passei o dia faxinando aqui. E eu limpo toda semana. Mas tem uma hora, o piso daqui, ele é um piso fosco. Chega uma hora que passar pano não resolve mais. Então, é lavar com água, sabão, pôr tudo pra cima. Quando você chega em um lugar que ele está limpo, a sua percepção não é diferente quando você chega em um lugar que está sujo. E eu não estou falando nem de local chique ou não chique, eu estou falando de simples limpeza, de local limpo e organizado. Isso também muda a percepção da pessoa no seu espaço. Vamos lá pro 2, né? Também foi um clássico que eu precisei quebrar a cara para aprender. É que eu foquei muito em investir em produto, muito. Ainda mais que eu tinha uma super facilidade de um revendedor que ele vinha na minha cidade de 15 em 15 dias. Ele trazia produtos em que aqui na minha cidade eu não tinha acesso. Foi até que quando eu conheci a Catarina Rio. E eu comprava tanto produto, mas era produto atrás de produto. Comprava. Isso depois do meu kit básico, sabe? Meu kit base que eu já tinha. E eu ficava comprando produto. Ficava na internet aprendendo sobre técnicas de maquiagem. Mas na hora da execução em si, eu não conseguia aquele resultado que eu almejava. E essa questão era uma questão que ela estava muito mais profunda do que eu imaginava. Eu nunca ia chegar naquele resultado que eu buscava, porque a minha pegada não era a maquiagem artística, sabe? Mas quando eu digo artística, ainda é um artístico mais social, mas é aquela maquiagem mais pesada, aquela maquiagem mais realmente com essa pegada artística.
Eu acho bonito, não significa que eu não acho bonito, não significa que eu esteja aqui falando mal, mas é um tipo de maquiagem que não me representa e não representa o que eu quero passar para as minhas clientes. Mas naquela época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, então eu ficava tendo tantas frustrações, tentando fazer aquelas maquiagens e eu não conseguia, e eu ligava o não conseguir a produtos que eu não tinha, e eu ficava nessa de compra produto, se frustra, compra o produto, se frustra, e aí eu comecei a achar que o problema era eu, sendo que eu não tinha conhecimento para usar os produtos, eu não tinha conhecimento de qual estilo de maquiagem eu queria trabalhar, e quando eu descobri o estilo de maquiagem que me representava, que eu realmente tinha satisfação em fazer, que é o estilo de maquiagem embelezadora, né, que é o beauty, e que eu precisava saber N coisas por trás de produtos, combinações de produtos entre si, texturas de produto, pincéis e acabamento. Eu descobri um mundo novo. É como se um mundo novo tivesse aberto ali na minha cabeça, ou que alguém tivesse tirado um tampão dos meus olhos e eu pudesse enxergar tudo de uma forma que eu não conseguia antes. Então, mas ainda assim eu comecei errando quando eu comecei a fazer cursos. Por quê? Primeiro, eu ativei a consciência de que eu precisava fazer curso para dominar a técnica, os produtos que eu já tinha. Mas eu comecei fazendo curso com profissionais desse estilo mais artístico. E aí foi um erro também. E aí foi quando eu juntei o que eu já tinha consciência de que eu precisava ter domínio sobre os produtos, e aí eu comecei a fazer curso e me frustrar. E aí, quando eu comecei a fazer esses cursos, que eu vi que, tipo, cara, não é isso, eu tive a outra consciência de que o meu estilo de maquiagem não é o artístico. Aí foi um boom, porque eu sabia exatamente o estilo de maquiagem que eu queria fazer, e eu sabia o que eu tinha que estudar para conseguir fazer o estilo de maquiagem que eu queria. Então, quando eu vi que o produto sozinho ele não trabalha, que o conhecimento por trás dos produtos é o que realmente faz a diferença, e também o aperfeiçoamento de técnica, né? Que é você realmente testar como os produtos interagem entre si, você começar a desenvolver o seu toque ali na maquiagem para que as pessoas venham a maquiagem e associem a você. Então esse foi um start muito grande na minha carreira, que veio de um erro, né? Esse 3, eu tenho certeza que algumas maquiadoras podem se identificar. Eu sempre fui muito introvertida. Então, eu falava pouco, eu falava muito baixo, eu não sabia como posicionar a minha opinião. E aí, isso começou a ser um problema quando a cliente com o celularzinho dela chegava, ó, eu quero essa maquiagem aqui, assim, assim, assado. E eu não tinha confiança o suficiente, eu não tinha coragem, morria de vergonha de dar a minha opinião para a cliente. De falar, olha, o que você mais gostou nessa maquiagem? Você gostou de todos os detalhes dessa maquiagem? Mas vamos lembrar que essa pessoa aqui, ela é diferente de você, então eu posso fazer essa maquiagem, mas eu vou adaptar ela para suas características, eu vou buscar outras informações da cliente, como cabelo, roupa, acessório, para deixar toda a composição bonita. Mas naquela época eu também não tinha essa noção e eu acabava só replicando técnicas, porque eu tinha vergonha de instruir mesmo a cliente. E nosso papel como maquiador é instruir a cliente. E quando a gente deixa essa vergonha tomar conta, o que acontece? A gente fica muito inseguro, porque a gente fica preocupado se vai ficar igual a foto, a gente fica preocupado se a cliente vai achar que não está igual a foto e ela vai pedir para tirar e fazer de novo, ou ela não vai gostar, ou ela não vai voltar para você. E quando a gente conversa com a cliente, e aí essa conversa ela não é imposição, essa conversa é você mostrar a sua visão como profissional para ela, mas a escolha final é dela. Se ela quer um olho preto, você conversou com ela que o olho dela é fundo,
o olho preto não é a melhor opção, você pode fazer o cantinho externo mais pretinho e o canto interno mais iluminado, que vai valorizar mais. E ela fala, olha, eu quero meu olho todo preto, eu não quero nada de brilho, não quero nada. Você deixou ela consciente de que não é a melhor técnica para ela, mas ela continua, mesmo você dando a sua opinião, ela disse que ela quer. Aí é completamente diferente. Então, a gente precisa saber nos posicionar, mas sem nível de imposição, porque eu também já vi profissional falar, mas é isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. A gente tem que entender que às vezes as clientes que vêm até nós, elas têm sonhos. E quando a gente entende sobre sonhos, às vezes ela sonhou a vida toda com aquela maquiagem daquele jeito, às vezes ela nunca se maquiou profissionalmente e ela tem um sonho de fazer aquela maquiagem. E às vezes na sua visão, na sua estética, não ficou bonito, porque não era a melhor técnica para ela. Mas a sua cliente olhou no espelho e caraca, ela se amou. Porque você fez da melhor maneira possível, levando tudo em consideração. Você conversou com ela, ela escolheu o que ela queria mesmo que não valorizasse ela. E quando ela olhou no espelho, cara, você realizou o sonho da vida dela. Era aquilo que ela queria. E quando eu falo de atendimento, é sobre isso. É sobre satisfação, sobre sonho, sobre entender melhor o que o seu cliente quer. E não sobre nós, não sobre egos que foram criados na profissão maquiador. Eu sinto muito isso, que tem uma batalha de egos aí, sabe? Dessa questão de fama, de tudo que foi criado em volta da profissão maquiador, sendo que a cliente ali, ela é muito, como que eu posso falar? Ela deve brilhar muito mais do que nós, porque o nosso papel ali é trabalhar e oferecer para ela essa experiência e não sobressair sobre ela. E isso é muito importante. E aí, o que acontece? Complementar aqui um pouquinho. Eu achava que esse era o meu jeito, que eu nasci assim e que eu não poderia mudar. Eu era introvertida, eu tinha vergonha e isso fazia parte de mim. Nós temos características, mas a gente também pode adicionar características a nós mesmas. Então, hoje em dia, a forma com que eu me comunico, ela é diferente daquela época. Naquela época, eu ouso dizer que eu miava. E eu falava muito baixo. E a forma com que a gente fala, a forma com que a gente aborda, tudo isso ou passa insegurança ou passa segurança. Então a gente também consegue ir desenvolvendo quem nós somos sem nos transformarmos em outra pessoa. Porque hoje em dia eu não sou outra pessoa. Eu só adicionei qualidades para que eu me desenvolvesse melhor, tanto no meu trabalho, tanto na vida pessoal, a forma com que eu me expresso com as pessoas no geral. E eu acho isso muito importante. E por último, mas não menos importante, eu não tinha foco. E essa questão do foco, ela é muito importante, porque tudo que você foca cresce. E se você foca na academia, você vai ter o corpo que você almeja de acordo com a sua rotina de treinos, com a sua rotina de alimentação, a forma com que você conduz seus treinos. Não tem como ter outro resultado se você tem uma boa alimentação, se você tem uma ótima rotina de treinos, se você aumenta a carga regularmente. Não tem outro. Você não vai engordar, você não vai emagrecer se você quer hipertrofiar, nem sei se eu falei certo essa palavra, mas você tem foco. Então você sabe onde você quer chegar. Eu tô na luta com a academia, eu tô sem foco. Eu virei turista de academia. Eu fui 2 semanas, tô inteirando a 3ª semana sem ir. Não tem como eu ter o corpo que eu quero. Eu não tô indo na academia, eu não tô fazendo exercício físico. Então não adianta você decidir ser maquiadora e esperar as coisas caírem do céu. Eu acredito muito em Deus, eu sou cristã e acredito em tudo que Deus nos proporciona. Mas Deus também, Ele precisa da sua parte. Então você precisa fazer, você precisa levantar a bunda do sofá e você precisa ter foco de o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer fazer. E aí entra que eu não tinha foco do tipo de cliente que eu queria ter, tanto que eu ficava fazendo maquiagem artística, sendo que eu queria maquiar pessoas do beauty. Pessoas do beauty não iriam me procurar porque
elas não viam ali no meu perfil, elas não viam pessoas com essa característica de maquiagem. Então a gente precisa ter foco. E não adianta também a gente falar de carne para quem é vegano, a gente precisa falar de carne para quem come carne. Então você precisa definir onde você quer chegar, o que você quer falar, para quem você quer falar. E depois que você definir isso, você precisa ter foco de fazer o que precisa ser feito para que você atinja o que você quer. Então, quando eu mudei lá atrás o estilo da minha maquiagem, eu sabia que eu poderia perder clientes por isso, porque eu criei um filtro. Quando eu fui para maquiagem e embelezamento, eu sabia que algumas pessoas do estilo mais artístico, elas poderiam não se identificar mais. Então, aquelas clientes, elas provavelmente não voltariam. Outras clientes descobriram no embelezamento, no beauty, que elas se sentiam muito mais bonitas do que na maquiagem artística. Então, eu filtrei as clientes e esse filtro, ele vai acontecer. E toda vez que você filtra, você vai perder algumas pessoas para você ganhar outras. E é importante eu falar isso aqui também. Porque senão você foca só nas que você perdeu e não nas que você está ganhando e que vai te trazer muito mais satisfação como profissional. Então, você precisa ter foco e estratégias bem definidas de onde você quer chegar. Você precisa saber onde você quer chegar. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que qualquer caminho pode te levar para vários lugares diferentes. E aí, para onde que você quer ir? Então, isso também é importante de você saber. E esses foram os 4 erros que acho que foram os maiores erros que eu cometi. E, igual eu falei no começo, com certeza tem outros. Com certeza tem outros, muitos outros. Mas esses foram viradas de chaves importantes para mim como maquiadora e foram viradas de chaves muito marcantes na minha carreira como maquiadora. Eu tô caminhando aí, já fez ou vai fazer agora em abril 6 anos. Então, assim, eu tenho uma bela bagagem nas costas. Fiquem com Deus, espero que tenha sido uma live que tenha agregado bastante na vida de vocês. Amo estar ao vivo aqui, gostei bastante desse horário. Vi rostinhos aqui que eu não via há bastante tempo, talvez pelo horário, né, da live ser durante o dia. E é isso, a gente vai intercalando entre teorias, entre práticas, que vocês sabem que eu também gosto de abordar bastante temas teóricos, mas também vou trazer prática. É isso, a gente vai se vendo nas nossas lives e também no Instagram. Beijão, fiquem com Deus!